significa que, necessariamente, uma enorme parte dos eleitores do Lula concordam com a designação do Comando Vermelho do PCC. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu estava falando que é claro que existem assuntos domésticos americanos e da política externa americana que têm influência no nosso país eleitoral, né? Mas isso não significa necessariamente uma interferência. Por exemplo, quando os Estados Unidos designam o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, isso não é feito para ajudar o Flávio eleitoralmente. Isso é feito porque é do interesse americano em fazê-lo. É feito porque isso é bom para os Estados Unidos. E toda vez que eu vou aqui, eu acho que o segredo do sucesso das nossas empreitadas aqui é que toda vez que eu sento com uma autoridade americana, eu sento e falo para ele. Eu basicamente adoto ali a postura da Miriam Leitão. Eu digo assim, entenda como isso é bom. Veja como é bom para os Estados Unidos e importante para os Estados Unidos essa designação. Veja como é importante e bom para os Estados Unidos sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, para proteger as companhias americanas, para proteger os indivíduos americanos que estão sendo agredidos pelo Alexandre de Moraes, para proteger a liberdade de expressão, que é um valor de matriz americana. Então é assim com sanções, os americanos entendem isso. E por isso que eles sancionam os indivíduos. Essas, por exemplo, são designação do PCC, por exemplo, são medidas que são extremamente populares. Por quê? Porque o povo brasileiro está desesperado por segurança. Não há dúvida de que isso ajuda o Flávio. Inclusive, é plenamente medido, inclusive em pesquisas. Vejam que até o Datafolha desse final de semana, o Datafoice, mostrou que a população aprova em massa a designação do Comando Vermelho do PCC como organizações terroristas. 59% dos brasileiros concordam com a classificação e só 33% discordam. Repito, isso é o Datafolha. Significa que, necessariamente, uma enorme parte dos eleitores do Lula concordam com a designação do Comando Vermelho do PCC. E, de novo, isso é o Datafoice. Imagina o número no mundo real. E isso tudo, aliás, para desespero dos comentaristas da Globo, da linha editorial da Globo. A Globo, inclusive, manipulou os resultados da pesquisa de forma vergonhosa ao noticiar para vocês. O que eles fizeram foi publicar o resultado da pesquisa omitindo a parcela de 45% da população que concorda completamente com a designação e só mantendo o gráfico com as 14% que concordam em parte. Como se você olhar esse gráfico, você vai olhar e falar assim, é uma minoria. Não fosse o suficiente, na própria manchete que eles colocam na Globo News, em vez de mostrar que 59% concordam com a designação, eles omitiram e vai dizendo que 45% apoiavam a medida. Ou seja, a assessoria de imprensa dos bandidos segue a todo vapor nos estúdios da Globo, nas redações da Globo, né? São os consumidores preocupados com a escassez dos produtos que eles consomem, é normal, né? Mas talvez o desespero venha do fato das consequências dessa designação já terem começado a aparecer. Vejam, por exemplo, o que reportou a Bloomberg. Bancos do Brasil pedem lições ao México enquanto os Estados Unidos chamam gangue de terroristas. Vou ler só um trecho para vocês. Representantes do setor bancário brasileiro fizeram contato nas últimas semanas com consultores e bancos que operam no México, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que pediram anonimato por se tratar de questões privadas. As instituições brasileiras buscam identificar as melhores práticas para lidar com esse tipo de situação, incluindo métodos para identificar clientes potencialmente ligados às facções. Os banqueiros temem que os Estados Unidos possam adotar contra bancos brasileiros os mesmos poderes utilizados no ano passado no México, quando 3 instituições financeiras acusadas de lavar dinheiro do narcotráfico foram praticamente excluídas do sistema financeiro internacional. Essas empresas acabaram sendo vendidas em parte, provocando uma corrida em todo o setor financeiro para reforçar os mecanismos de monitoramento de recursos potencialmente ilícitos. O que a reportagem deixa claro é que é algo que a gente já vem tratando aqui no programa antes, né? A designação é só o primeiro passo. É uma notícia que continuará rendendo frutos. O próximo passo são as sanções aplicadas a indivíduos e a empresas específicas com ligações com crime organizado. E aqui, por exemplo,
os Estados Unidos dispõem de ferramentas que sequer exigem condenações ou uma documentação tão pesada quanto a Lei Magnitsky. Peguem, por exemplo, eu acho que vocês vão... Lembra que quando eu comecei a falar de Magnitsky, ninguém sabia o que era, né? Então, hoje eu vou apresentar a vocês um novo instrumento, novo para vocês, mas é um instrumento que já existe do arcabouço de sanções americanas. Existe uma provisão chamada Seção 731C, que é um dispositivo, eu diria que eu nunca ouvi ninguém no Brasil falar a respeito, mas eu suspeito que vocês ouvirão muito falar sobre isso no futuro próximo. Aí vocês veem se eu tenho histórico de acerto ou não. O que diz a seção 7031C? Ela dá poder ao secretário de Estado, discricionário, apenas dele, sem precisar de autorização de ninguém, para caçar publicamente vistos de indivíduos e familiares envolvidos em violações de direitos humanos e corrupção, ou cleptocracia. Eles chamam isso de cleptocracia. Essa, por exemplo, é uma ferramenta que pode ser facilmente adotada no caso da designação contra indivíduos ligados a organizações narcoterroristas. E eu quero dizer a vocês o seguinte, a aplicação se dá através de um processo que é muito mais simples. O padrão de exigência é muito mais baixo do que a Magnitsky. Muito mais baixo. Ah, mas Paulo, é só o visto que é cassado? Eu falo assim, mais ou menos. Porque além dessas consequências de visto, que vale para o indivíduo e para sua família, ela acaba tendo consequências práticas bancárias. Por quê? Vocês leram a reportagem que a gente acabou de falar que os bancos estão preocupados de não serem sancionados por estarem associados a indivíduos ligados a esses grupos. Então, uma vez que esses indivíduos são marcados e divulgados publicamente na lista que publica a seção 7031C, os bancos se tornam expostos por terem esses indivíduos como clientes. E muitas vezes, na prática, eles encerram as suas contas bancárias. Na prática, fica impossível que esses indivíduos tenham contas bancárias. Então, é um mecanismo diferente, por exemplo, do cancelamento de visto que nós tivemos dos ministros do STF, dos juízes auxiliares, etc., que foi com base na seção 212A3C do Immigration Nationality Act, né, do INA, como eles chamam aqui. Por quê? Porque ali são cancelamentos que, lembrem, ninguém sabia na época quem tinha tido visto cancelado. As listas dos cancelamentos vieram extraoficialmente de mim, não eram cancelamentos públicos. No caso da seção 7031C, esta sim se torna absolutamente pública. Então isso serve para dar um exemplo a você. Volto a dizer, esse é um mecanismo, né? É um mecanismo que, digamos assim, fica entre uma Magnitsky e um cancelamento de visto. É uma coisa meio que intermediária. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.